Pronto, vamos lá. O que eu quero trazer hoje para vocês é algo muito importante. Eu digo que é primordial em uma restauração pessoal primeiro. Eu sei que a maioria pode dizer, Chesley, eu sei que eu tenho que me restaurar. Sabe, mas muitos não fizeram. Sabe, mas muitos não conseguem fazer, né? Pode até saber, mas muito não pratica, né? Não consegue praticar essa cura, não consegue viver. Então, isso atrapalha muito no processo. O processo de restauração de casamento, eu consegui compreender quando eu entendi que essa batalha precisava ter não só uma estratégia espiritual e também humana, porque às vezes a gente pensa, Chesley, alguém já me falou que não existe estratégia para restauração de casamento. Não existe dicas para isso. Dicas, eu não gosto de falar essa palavra. Mas a palavra estratégia, eu acredito que ela tem que existir. Porque, para mim, a Bíblia toda é uma estratégia para tu chegar no céu. Uhum. A Bíblia é uma estratégia. Se tu não tiver essas estratégias, né? Se você não segui-las, infelizmente, você não consegue alcançar, né, o céu. Então, a gente sabe que é importante, né, ter estratégias. Se eu não tiver, eu posso acabar não conseguindo alcançar a restauração do meu casamento. Por que eu não alcanço, Ties? Porque Deus não quer me dar? Não, porque você desiste. Deus, ele quer te presentear com isso. De fato, ele quer. Sabe qual é o problema? É que você entrega para ele de Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais viver isso, Pai. Eu estou ferida, eu estou machucada, eu não quero viver isso. É você que entrega. Então, tira da sua cabeça que, porque Deus não quer fazer. Essa mentorada que eu falei para vocês, foi 1 ano e 1 mês que ela ficou buscando pela restauração. 1 ano e 1 mês. Tá? Foram 1 ano e 1 mês de muita angústia, com certeza, no coração dela, né? Muita preocupação, né? Muito desespero, mas chegou o momento que ela conseguiu se restaurar. E ela entendeu a caminhada. Será que vocês já entenderam a caminhada? Será que vocês já compreenderam como eu vou conseguir chegar lá? Chesley, como que é o meu espiritual? Porque o que acontece? Eu atendo durante 1 ano e alguns meses, e o que eu percebo nesses atendimentos? As pessoas dizendo, Chesley, eu tento me restaurar, só que quando eu menos espero, eu me pego colocando o meu cônjuge no altar do meu coração. Eu me pego priorizando essa pessoa. E aí, Chesley, eu não consigo me amar. Eu travo totalmente. Entendeu? Eu tenho medo de deixar ir. Eu tenho medo de me ferir. Porque eu ouvi em um canal ou em algum lugar que eu não podia manter relação com meu cônjuge. Porque eu vi em um lugar que eu tinha que ignorar essa pessoa, né? Então, assim, eu tento buscar dicas, eu tento buscar soluções humanas e muitas das vezes erradas que me fazem paralisar no processo. O problema é que vocês paralisam no processo. Chesley, como assim? Gente. Chesley, eu estou 1 ano, eu estou 2 anos. Tu está paralisado aí? Chesley, mas se Deus quiser em 1 ano, se Deus quisesse que fosse assim, acontece também. Mas muitas das vezes não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus. Só que a gente tenta culpar Deus a todo momento. Eu não sei se vocês têm esse tipo de comportamento, mas eu posso dizer para vocês que eu já tive esse tipo de comportamento. Eu ficava, então Deus não quer fazer. Então Deus, que Deus, gente, que Deus. Claro que Deus quer fazer. O problema é que nós não nos posicionamos para isso acontecer. Deus é um Deus que ele traz a perfeição, ele é perfeito. Então ele jamais vai nos entregar as coisas de qualquer jeito. Se você tiver de qualquer jeito,
Digamos que ele, não, eu vou entregar. A pessoa está de qualquer jeito. Aí Deus diz assim, eu vou entregar para essa pessoa. Será? Será que tu suporta o pós-deserto? Eu te garanto que não. Se Deus diz assim, eu vou liberar do jeito que tá, tu pode desistir no meio do caminho. Então, parem com isso, de ficar dizendo assim, eu preciso entender o processo, mas eu acho que é Deus que não quer me dar. Olha, eu recebi uma caixinha que a moça disse assim, ó, eu espero que ela não esteja aqui, não, mas se ela estiver aqui, também não tem problema. Ela disse assim, ó, Chesa, será que Deus vai mesmo me dar o meu marido? Porque assim, ele teve filho com a outra mulher. Então eu não vou estar destruindo a família nova dele. Pelo amor de Deus. Gente. Como assim, criatura? Como que você vai estar destruindo a família nova? Que família? Aonde já você viu que Deus fica dando um monte de família para alguém? Não existe isso. Enquanto vocês não entenderem que Deus é o Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma e que é o Deus de princípios, vocês vão continuar aí. Toma posse do que é teu. Tá? A primeira coisa que eu quero falar com vocês é isso. Toma posse do que é seu. Combinado? A partir do momento que eu entendi, o marido é meu, a escolha foi minha de lutar. Não espere que a tua mãe, teu pai, teu irmão, teu vizinho, teu amigo diga para você, vai fundo, vai para cima. Para de esperar isso, pelo amor de Deus. Para. Porque se tu esperar isso, tu vai te decepcionar. Por quê, Chesa? Porque a guerra não é tua, criatura. Desculpa, a guerra não é deles, a guerra é tua. Aí eles ficam, eu acho que por aqui não dá para tu ir, não. Eu acho que, olha, eu acho que tá muito impossível isso aí. Aí tu para pensar, meu Deus, é verdade. Se tá impossível e eu estou me sentindo tão mal no meio do caminho, talvez Deus não esteja nisso. Eu vou desistir. E o inimigo tá só esperando esse momento de desistência. Quando você diz, eu vou desistir, a festa lá no inferno é grande. Porque eles falam, uau, mais uma família eu consegui vencer. Quem tu quer alegrar? E deixa eu te falar, eu sei que aqui tem uma situação mais difícil que a outra. Mas eu também sei que se vocês estão aqui é porque vocês reconhecem aonde vocês precisam melhorar. Entenderam? Eu tenho certeza que se vocês achassem que vocês são os melhores e que vocês já estão perfeitos, vocês não estariam aqui. Mas vocês estão aqui porque vocês sabem muito bem que vocês precisam melhorar também. Vamos lá, levanta a cabeça. A primeira coisa que você tem que entender é que Deus é o Deus da família. O projeto dele é restituição. Hoje em dia, tu não encontra mais ninguém que fale isso. As pessoas só querem dizer para você descartar, desistir. Tu é linda, maravilhosa, tu é um cara trabalhador, tu é um cara bonito, e tu fica sofrendo. Aí as pessoas só falam isso para vocês porque vocês ficam demonstrando para elas sofrimento. Uhum. Eu tenho certeza que o teu cônjuge não ia dizer para te desistir se tu não pedisse para voltar. O Adrielson falava para mim, olha, Chesa, desiste disso aí, para com isso, porque eu ia o tempo inteiro atrás dele. Porque durante 2 meses da minha vida, eu ficava fazendo essas bobagens. Então, o Adriel falava, desiste de mim, para com isso, eu não te quero mais. Não adianta tu ficar falando, não. Quem tu pensa que tu é para dizer que Deus falou contigo? Quem tu pensa que tu é para dizer essas coisas? Era assim que ele falava. Ele, tipo assim, ele me ignorava total, e eu ficava olhando assim. Aí eu falei, cara, agora eu entendi. Por que o Adriel tá me ignorando e falando coisas que me machucam? Porque eu tô insistindo em algo que ele não quer mais. Gente, pensem em um ex de vocês que vocês não querem mais ver na frente de vocês hoje. Porque vocês acham que vocês já deram o ponto final. Senão vocês não tinham casado. Imagina um namoro assim que você terminou. Pensa comigo. Essa pessoa te procurar hoje
implorando. Volta para mim, por favor. Eu te quero, eu nunca te esqueci. Tu vai simplesmente dizer, tá doido? Sai fora, né? Eu não te quero mais, não, querido. Entendeu? Não sinto nada por ti, não é assim? Meu Deus. Por quê? Porque essa carência, né? Esse desespero gera em nós, ó, um repúdio. Agora, quando nós somos homens e mulheres posicionados, restaurados, cabeça erguida, eu garanto uma coisa para vocês: nada e nem ninguém vai impedir que você chegue lá, porque o teu cônjuge vai olhar para você e vai dizer: que interessante essa pessoa é. Que interessante essa pessoa é. Eu tenho certeza que aqui vocês olham para o cônjuge de vocês e eles estão na melhor versão deles. Mudou de visual, deu uma emagrecidazinha, né? Tá usando roupas diferentes, cheiroso, arrumado. Aí tu olha assim, o que que causa em você? Mais interesse ainda. Mas se o teu cônjuge tivesse totalmente jogado, não queria nada com a vida, depressivo, ansioso, tu ia olhar para essa pessoa e dizer, nossa, mas para mim não está sendo tão interessante. Isso não é sobre Deus. Isso é sobre você. Porque Deus, ele sabe o que ele tem que fazer e tu não precisa ensinar ele. Agora ele quer saber, e tu sabe o que tu tem que fazer? Porque Deus não quer que tu fique se arrastando, se humilhando para o teu cônjuge, não. Quando a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, ele está falando que você se humilhar para ele, nos pés dele. Entendeu? É esse tipo de humilhação que Deus está falando. Deus não está falando na humilhação de você se humilhar para o seu cônjuge, estar chorando, clamando por ele. Ai, eu te quero e eu não sei viver sem você. Não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo que os humilhados, aqueles que se humilham para Deus. Entendeu? É se humilhar para Deus. É orar sem cessar. Vamos lá. Quem pode ler para mim? Quero achar um voluntário. Já levanta a mãozinha aí. Quem vai poder ler para mim? Deixa. Peguem a espada, não sei quem está com a espada, né? Mas, enfim. Eu quero que vocês peguem a espada. Deixa eu só... Peraí, gente, rapidão. Só uma pessoa diz para mim que vai ler. Vamos lá. Eu quero que leia para mim. 1 Tessalonicenses 5,17. Aí, quem achar primeiro, liga o microfone e lê para mim, por favor. Uhum. Qual é, Thiago? 1 Tessalonicenses 5,17. Eu estou procurando aqui, alguém pode ler aí, eu não vou ler. Quem achou pode ler, que a Robertinha só... Orai sem Orai sem cessar. Glória a Deus, mais de um, né? Então, orar sem cessar. Chesley, o que é isso? Aí nós vamos para a parte 2. Não deixa de ser a mais importante. Orar sem cessar. Pelo amor de Deus, Chesley, eu vou ficar 24 horas orando, é? Como assim, pelo amor de santo Deus? Me explica esse trem. Será que eu vou ficar o tempo todo orando, para poder Deus me dar? Deus fica contando quantas vezes eu oro ao dia? Orar sem cessar. Intimidade. Intimidade. Isso é forte, gente. Só sente quem é do Espírito mesmo. Intimidade com o teu pai. Teve uma mentorada que disse, Chesley, eu vi em um canal que falaram que não era para a gente ficar orando toda hora, não.
Não é para a gente ficar orando sempre, não. Que é para a gente relaxar nessa questão. Nem ficar jejuando também. Desculpa, mas eu falei, pelo amor do Santo Cristo. Sério isso? Ela disse, sério. Ela disse, eu esfriei por conta disso. Talvez ou ela não entendeu o que a pessoa quis dizer, ou realmente essa pessoa quis dizer isso para ela. Gente, Deus manda tu orar sem cessar. Né? Ana orou sem cessar. Todos da Bíblia tiveram momentos de oração sem cessar. Quando eu oro, o que eu faço quando eu oro? Eu adquiro poder. Quem é que quer ser poderoso aqui, hein? Então, né? Claro que Deus não fica assim, aquela lhe orou 2 vezes hoje, aquela lhe orou 4. Não é sobre isso. Mas Deus olha lá do céu e vê que você tem intimidade. Espera aí que eu quero explicar mais para você compreender ainda mais. Quando tu tem um amigo, que tu tem intimidade com ele, a tua conversa com ele é leve, traz paz. E quando tu passa por um problema, a primeira pessoa que tu lembra é dele. Daquele amigo que tu tem intimidade. Essa intimidade você precisa ter com Deus. Chesley, por quê? Isso aqui é precioso, tá? Isso aqui é valioso. Sabe por que eu cheguei até aqui? Porque eu orei sem cessar. Sabe por que eu cheguei até aqui? Porque eu confiei. Porque eu conheci quem era o meu Deus. Chesley, eu não consigo descansar. Tu não conhece ele. Chesley, eu não consigo ter fé genuína. Tu não conhece ele. Chesley, eu não consigo fazer isso porque eu fico com medo. Eu tenho muito medo. Tu não conhece ele. Porque quando eu conheço alguém, eu me apoio nessa pessoa. Eu acredito nessa pessoa, eu descanso. O exemplo que eu mais dou em todas as minhas aulas, mentorias e aonde quer que eu vá, eu falo, é o exemplo do avião, porque se cair aquele trem, tu morre, que não tem chance mais, só mesmo se não for teu dia. Aí tu conhece que o piloto é habilitado, porque se alguém chega para ti e diz, ó, entra nesse avião, mas esse piloto está aprendendo a pilotar, tu ia entrar, tu ia correr dali, tu ia dizer, Deus me defenda eu entrar aqui, porque tu não conhece. Presta atenção, quando eu conheço a Deus, aí eu descanso. Tu entra no avião e tu dorme. Tu dorme a viagem toda. Tu tá tranquilo. Tu sabe que tu não vai, né? Em nome de Jesus, cair esse avião. Então, tu descansa. Aí, quando tu não sabe o que é, quando tu não sabe quem está pilotando, quando tu não sabe a estrutura do avião, o que tu faz? Tu fica com medo. Tu não encara, tu não vai para cima. Pelo amor de Deus, conhece a Deus. Eu entendo, Deus é o Deus da família. Meu casamento é um casamento de princípio, porque eu vou ter medo. Mas eu entendo que vocês que estão aqui erraram muito também. E com esse erro, vocês passam por provações. Vocês passam por provações porque Deus prova somente aquele a quem Ele ama. Então, Ele te ama, Ele te prova. Entendeu? Aí tu passa pela prova dando glória a Deus, porque eu sei que eu errei também nesse processo. E eu estou pagando. Talvez tu vá pagar com o tempo. Tu tá pagando talvez em parcela, né? Assim, recebendo o quê? Não é punição, porque Deus não fica punindo, é colheita mesmo. Tu vai colhendo por... Ai, nossa, que tempo, gente. Eu estou esperando tanto, mas eu sei que eu errei. Eu sei quem eu fui. Eu sei o que eu fiz. Eu sei que eu estou olhando hoje para o que minha esposa ou meu marido está fazendo e eu sei onde eu errei. Eu estou merecendo passar por isso. Deus me perdoa por eu querer ser um alecrim dourado e receber hoje a minha bênção. Me perdoa, Senhor. Porque eu sei aonde eu errei. Entendeu? Tu não quer receber punição.
Eu não considero uma punição, mas já falando, né? Tu não quer receber esse tipo de colheita, tu não quer colher isso. Só que tu tá colhendo limão azedo e tu quer colher uvinha doce. Não tem como, gente. Essa palavra que me falou foi o Adriel. Quando a gente estava separado, aí eu falando com ele, minha mãe falando com ele, e aí ele falou com minha mãe assim: a senhora está pensando o quê? A Chesney ficou colhendo aí limão e ela quer colher uvinha doce? Ficou plantando limão azedo e quer colher uvinha doce? É isso que a Chesney quer? Ele falou para minha mãe. Aí minha mãe falou um monte de coisa para ele na época. E aí eu parei para pensar do que ele tinha falado. Eu falei, verdade. Que mulher eu era dentro desse casamento? Que tipo de esposa eu era? Uma mulher mandona, rixosa, né? E eu sou líder, gente, e até hoje eu tenho esse espírito de liderança. Às vezes isso me atrapalha, viu? Porque eu tenho que deixar meu marido liderar, né? Não falo tanto aqui do ministério porque ele sabe que isso aqui é algo que Deus me deu e que ele é a minha rede de apoio, ele está do meu lado, ele é mentor junto comigo, ele é tudo, ele é top. A gente hoje estava na igreja, eu e meu esposo, eu olhei para ele, eu falei, eu te amo. Porque quando eu estou do lado dele, eu sinto uma gratidão muito grande. Entende? Sabe quando você está ali e você lembra da onde Deus te tirou? É muito de repente. E aí eu olho para meu marido e falo, eu te amo. Por quê? Porque eu sei da onde eu saí. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Vocês precisam entender que o Senhor vai fazer. Agora, o que eu tenho que entender é que a minha fé precisa estar firmada nele. Entende? Você está firme no Senhor? Você está orando sem cessar? Todo mundo entendeu o que é orar sem cessar? Quiser que eu explique mais a fundo, eu explico. Para de relaxar. É isso que Deus está dizendo. O orar sem cessar, Deus está dizendo, ei, acorda, para de relaxar. Entendeu? Deixa de ser relaxado. Para de querer deitar na zona de conforto e achar que você é um alecrim dourado que vai receber as coisas. Não, para com isso. Te levanta e faz o que tem que ser feito. Entendeu? Vai orar. Vai te humilhar. Vai buscar a face de Deus. Vou contar um trechinho aqui do que aconteceu comigo quando eu estava com o Adriel, separada do Adriel. O Adriel foi na minha casa, nós tivemos uma intimidade. Eu me senti mal nesse dia, porque eu tentei ajudar Deus. Entendeu? Eu fiquei ali insistindo para que ele, né, para a gente ter aquele momento. Ele falou, tá bom. Ele querendo e dizendo, tá bom, tipo com a cara, né? Mas eu falei, tá, então vamos. Só que ele falou para mim, eu não quero te beijar. Nossa, isso foi ruim, viu? Falei, uai, não quer me beijar? Onde já se viu namorar sem beijar, né? Mas ele falou, isso feriu meu coração. Isso me machucou. Mas eu continuei, porque eu queria fazer com a força do meu braço. Porque eu queria na força, colocar na minha cabeça que eu tinha como fazer alguma coisa. Entendeu? Aí, naquele momento, a gente ficou, mas foi... Eu me senti humilhada. E aí o meu ego ficou ferido. E eu disse para ele, vai embora. Vai embora. Ele olhou para mim, embora? Ele falou, mas eu gostei. Eu falei, mas eu não gostei. Eu quero que você vá embora. Tia, mas tu não estava lutando pela restauração? Sim, mas eu não sou obrigada. Né? Essa é a pergunta que vocês poderiam fazer agora. Mas tu não estava lutando, Tia? Mas eu não era obrigada a viver aquilo ali. Aquilo ali foi uma escolha minha, ser humilhada daquele jeito. Aí eu falei, vai embora. Aí ele foi, vestiu a roupa, calçou o sapato, olhou para mim, falou assim, mas ele queria que eu entendesse que ele gostou do momento, né? Eu falei, não, eu sei, mas tchau. Aí ele, tá bom, aí foi embora. Demorou um pouquinho, ele me liga à noite, assim, mais ou menos umas 9 horas. Quando ele me liga, aí eu, nossa, já me deu um nervoso, atendi. Oi, Adriel. Ele disse assim, tá pensando que eu sou besta? Falei, Ele disse, eu sei que tu não tá sozinha, Chesney.
Eu sei que tu não tá sozinha. Eu sei que tu ainda tá com esse cara. Olha só, me julgando. Aí, o teu cônjuge te julga. Aí sabe o que tu faz? Ai, meu Deus, Chaz, ele me julgou, Chaz, ele falou que eu era uma mulher qualquer, Chaz. Aí tu vai chorar ao invés de tu ir buscar a ajuda com o justo juiz. Aí tu fica aí, oh, chorando. Ai, minha filha, vence as tuas batalhas de joelho, pelo amor de Deus. Aí o que eu fiz? Quando o Adriel falou isso pra mim, eu disse, só isso? Ele disse, que aí começou a falar e me xingar. Eu falei, Adriel, não sou obrigada a te ouvir, não, tá? Tchau. Fui lá para os pés de quem? Daquele que me sustenta. Daquele que me justifica. Se tu não ir para os pés dele quando tu estiver angustiado, tu vai sofrer consequências. Eu fui para os pés dele, porque eu sabia que ele ia me dar resposta. Falei, pai, gente, eu nunca tinha recebido uma resposta de oração tão rápida quanto esse dia. Eu disse, Senhor, o Adriel me julgou. Jesus, tu me conhece. O Senhor sabe que eu não estou com ninguém. O Senhor sabe que eu me entreguei para Ele agora e para nenhum outro homem. Me justifica. Mas eu falei chorando, com o joelho no chão e o rosto no pó. Já se tu orava assim, aleatório, o joelho, com o rosto na cama, botava um travesseiro no teu joelho, era rosto no pó mesmo. Era de ficar com a testa marcada do chão. Era isso. E aí eu falei, Deus, eu não sou isso que Ele está dizendo. Gente, eu acredito que não deu nem meia hora, esse homem me liga de novo. Chesley, me perdoa. Me perdoa. Foi automático. Deus me deu a resposta e ele me liga, me perdoa. Chesley, eu preciso me libertar desses palavrão. Eu falo muito palavrão, meu Deus, e eu falei isso daí de ti, me perdoa, Chesley, eu não tô num bom... Aí eu falei, Adriel, eu já esqueci. Tudo bem, tá tudo certo já. Sabe por quê? Porque eu já estava nesse caminho da cura. Se eu tivesse fora desse caminho, eu ia dizer, não, tu foi o fim do mundo que tu fez comigo. Como é que tu vai me julgar? Mas eu não briguei com ele. Naquele momento, claro, eu sou ser humano, eu fiquei chateada, mas eu fui falar com o pai do meu marido. Entendeu? Tu tá chateada? Conta pro pai dele. Entendeu? Aí tu vai lá, tu tá chateado, tu briga com ele, ele não vai te ouvir. Conta pro pai dele. Meu marido não me ouvia de nada, eu contava pro pai dele, dizia, pai, ó, vai lá corrigir seu filho, que ele tá demais, né? Tá falando de mim, coisa que eu não sou, tá agindo de uma forma. Então, assim, coloque uma coisa na cabeça de vocês. A oração, ela é verdadeira, é poderosa, tá? E se tu não pegar essa chave, infelizmente, tu vai ficar para trás. Tá bom? Pronto. Todo mundo compreendeu? Manda coraçãozinho. Então, pronto. Presta atenção. Quando eu me posiciono, eu recebo a minha vitória. Quando eu me posiciono, eu entendo que existe um Deus que cuida de mim, que é poderoso, que pode todas as coisas. O que eu entendo? O meu espiritual tem que estar fortalecido. Aí, tu não tem que orar tanto? Tem. Tu não tem que jejuar tanto? Tem. Você está lutando com coisas acima de vocês. É espiritual. Entendeu? Se tu não tiver com teu espiritual top, tu vai, ó, infelizmente, tu não vai conseguir. Porque essa luta não é contra carne nem sangue. Tá? Então, quando eu entendo que a minha luta não é contra carne nem sangue, eu me posiciono diferente. Eu estou lutando contra o quê? Não é verdade? Eu estou lutando contra o quê mesmo? Eu vi o meu cônjuge com uma mulher lá não sei aonde, porque me mandaram uma foto. Porque eu vi minha mulher com outra mulher. Tia, não aguento mais não, tia. Ela já se entregou para outro homem. Ou entrou, né, no mundo ali de outras práticas. Tu fica chateado? Tu fica
Meu Deus, eu queria desistir. Mas porque tu ainda não entendeu. A tua guerra não é contra eles. Tá bom? Eles estão em um momento de adolescência. Tudo bate o pé. Eu estou vivendo muito bem. Eles não sabem o sentido e o valor da família. Entendeu? Eles não sabem. Eles não sabem o sentido e o valor da família. Então, quando eles não sabem isso, eles vão se posicionar de uma maneira infantil. Eles vão querer alimentar a carne deles, os prazeres deles. Entendeu? Enquanto vocês precisam entender qual o posicionamento e qual a posição que eu estou. É de lutar pela restauração do meu casamento. Quebra o teu eu. Esmaga esse ego, tá? Porque não é só eles que estão egoístas. Quem está dentro dessa luta também está egoísta. Também, não vou fazer isso aqui não, porque se eu fizer, eu vou inflar o ego do meu marido, da minha esposa. Tá com medo disso, é? Tá com medo de incomodar ele lá, tu tá com medo dele se achar pelas tuas atitudes. Tu tá mais egoísta do que essa pessoa. Não vou servir porque ele pode achar que eu tô me arrastando. Não vou fazer isso aqui porque ele pode achar que eu estou me humilhando. Não, gente, para com isso, tá? Reage diferente. Você é diferente. Se você for igual ao teu cônjuge, dois bicudos não se beijam. Entendeu? Então você tem que entender. Eu não posso fazer isso. Eu preciso ser alguém que tem o ego quebrado. Eu sou humilde. De coração, de alma, eu já compreendi. Entenderam? Combinado? Agora nós temos a participação do meu esposo, do meu milagre 2 vezes. Ainda não? Ele está se preparando, já ele vai entrar e ele vai falar. Enquanto isso, eu quero que vocês compreendam cada coisinha que eu falei hoje aqui. Cada detalhe que eu falei hoje aqui, tá bom? Posicionamentos são necessários para vocês conseguirem vencer, tá? Então, nós vamos abrir a... Peraí, gente, que está entrando aqui. Nós vamos abrir depois, tá? Uma oportunidade, tá bom? Para vocês... Tem que baixar até o fim. Para vocês falarem. Mas, gente, não é todo mundo que vai falar. Nós somos 53 pessoas, porque contando comigo com o Adriel. Então, vocês precisam... Outra coisa, eu quero deixar claro, depois que ele falar, a gente já vai entrar para essa parte, tá? É como se fosse uma caixinha online, tá? Às vezes eu sei que vocês querem escrever mais lá na caixinha e não conseguem, porque, gente, quando eu recebo mais de 10 caixinhas só de uma pessoa, aí eu fico, meu Deus, como eu vou responder tudo isso aqui? Então é melhor você falar, né? Então, você falando fica mais fácil. Então, assim que ele concluir, a gente entra para essa parte da caixinha online, tá bom? Todo mundo entendeu? Todo mundo compreendeu? Então, pronto. Que bom. Boa noite, tudo bem com vocês? Que alegria poder estar aqui nesse ambiente de comunhão, um ambiente que traz a presença de Deus, que aqui a gente vai compartilhar de coisas que vai agregar para a vida de vocês. Muito conhecimento, além de direcionamento, detalhes que vocês precisam para esse processo na vida de vocês. Então, sabe de uma coisa, que esses momentos que aqui você separou conosco é um investimento muito grande para a caminhada de vocês. E pode ter certeza que isso vai surtir muito efeito se vocês levarem à risca tudo que é falado aqui, tá certo? E não é sobre nós, e muito menos, a gente fala muito isso, e é um fato
e que precisa ser falado sempre, e muito menos sobre o cônjuge de vocês, o que ele está fazendo ou deixando de fazer, mas é sobre a vida de vocês. Será que está diante de Deus? Por que está acontecendo? Acontecendo certas coisas nas áreas da vida de vocês. Por que certas situações estão ocasionando na vida espiritual, acima de tudo, na vida profissional, porque isso vai refletir em todas as áreas da vida de vocês, quando não é seguido as diretrizes corretas, devido. As coisas com Deus são coisas com propósito. E quando você entra em uma mentoria, em um ambiente como esse aqui, você tem que seguir os passos que aqui é ordenado. Não é assim que nós aprendemos? Então, eu queria poder compartilhar nessa nossa aula hoje algumas coisas sobre jejum e oração. A tia Zé salientou aqui muito bem, mas eu queria me aprofundar um pouquinho a mais sobre alguns pontos na questão do jejum e oração que muitas pessoas, principalmente no que diz respeito ao jejum, né? Muitas pessoas acabam fazendo de forma que não sabe como conduzir, certo? Estou a minha água aqui. Então, gente, para que serve o jejum? Essas perguntas são, assim, inúmeras que vêm para a gente, muito mesmo, nas caixinhas, principalmente quando a pessoa se cai assim, de paraquedas lá nas caixinhas, nas perguntas e respostas, e não sabe por onde começar, e sabe que precisa alinhar a sua vida, o seu ser trino com Deus, mas que ela não entende. Ela pensa assim, poxa, eu devo orar é necessário, é preciso, porém, eu também vou jejuar, porque eu acho que isso vai fazer com que aconteça, eu chegue no meu objetivo, que é a minha restauração, no meu casamento, enfim. Mas ali existem elementos que você precisa saber. Para que serve o jejum? Para que é o jejum? O que ele vai beneficiar na vida de vocês? O que ele vai trazer de coisas, de resultado para a vida de vocês? Realmente, por que eu devo jejuar? Para que eu devo jejuar e orar? Eu devo jejuar pelo meu marido? Ou pela minha mulher? Então, isso eu queria trazer com vocês hoje, com alguns detalhes, tá? O jejum, gente, ele vai trazer para você, mulher e homem que aqui está, uma renovação de algo. Você está colocando no altar a sua vida como principal pilar diante de tudo, sobre tudo, entende? Porque eu já quero chegar num elemento que eu vou ser bem objetivo aqui. Porque o X da questão é que você jejua para alimentar a sua alma, para você se aproximar de Deus, para você se sentir mais fortalecido, mais cheio de Deus, mais as tribulações, os obstáculos, a dificuldade, vem um pensamento de desistência, vem as questões na sua vida, vem os conflitos, mas você está orando e jejuando. Ora, o jejum não é para trazer o meu cônjuge de volta? Não, isso é uma consequência. O jejum é para fortalecer a tua alma mais e mais com Deus. Porque uma vez você fortalecido em Deus, quando vier todos esses conflitos na sua vida, você vai conseguir decifrar o que está acontecendo dentro de você, principalmente na sua vida espiritual, a sua conexão com Deus. Então, saiba de uma coisa, de uma vez por todas. O jejum, ele tem que andar de mão dada com a oração. Você não pode orar aleatoriamente. Eu aprendi a orar aqui, eu vou orar durante 2 horas de joelho, nessa posição, nesse canto da cama aqui. Eu já estou 5 horas sem comer nada mesmo. Já está começando errado. Você não pode
abrir mão do seu alimento, né? A não ser que seja algo mais muito, muito íntimo, muito assim, pessoal entre você e Deus. Isso já é uma propriedade sua, exclusiva que você está fazendo, é uma experiência que você está desenvolvendo. Tem pessoas que não têm amadurecimento suficiente, acaba até se afetando a sua saúde, porque quer mergulhar de cabeça na oração, no jejum, acaba trazendo alguns danos, porque, veja bem, a gente às vezes tem algumas limitações, né, na nossa saúde, restrições, não pode passar do horário de se alimentar, não pode deixar de comer tal coisa, isso, aquilo, outro, mas, porém, entretanto, o jejum, de uma vez por todas, que fique bem claro, ele é para fortalecer a tua alma. E quando isso acontece, saiba de uma coisa, que o que você está buscando para a tua vida, que é a restauração, porque o Senhor, ele traz coisas além do que nós pedimos ou pensamos. Quando nós estamos fazendo uma oração específica, e é o que eu queria já trazer aqui, certo? Eu tenho certeza, se eu for perguntar para todos aqui, vocês, obviamente, vão falar, eu estou orando porque eu quero a restituição do meu lado, do meu casamento, isso é a minha maior porção, é o que eu mais almejo, essa restauração na minha vida, o meu lar liberto e curado, para a honra e glória do Senhor. Ok, isso é uma oração específica que você vai trazer. Mas essa oração, primeiramente, tem que começar com uma cura pessoal. Vocês já andaram observando que a gente usa muito esse bordão, curados para curar. Isso aqui não é porque a gente escolhe, vamos ver uma frase aqui de efeito, porque a gente tem um canal, a gente precisa ter um chamativo. Não, curados para curar, porque, veja bem, aqui vos fala alguém que foi curado. Eu fui sarado interiormente. A Chesley foi liberta e foi regenerada, assim como ambos estão aqui, para testificar dessa cura, dessa libertação. E isso vocês precisam assimilar, de que se vocês orar com a intenção de confessar os seus delitos, porque é isso que Deus quer que você faça. Você tem que orar, não como algo assim repetitivo, eu preciso orar, eu tenho uma meta de orar, não. A oração, a palavra de Deus diz assim que ele consegue decifrar o gemido de uma alma aflita. Então, ele sabe das tuas necessidades, dos teus lamentos, das tuas fraquezas, o que você precisa, o que você busca. Ele sabe o seu deitar, o seu levantar, o seu andar. Ele conhece cada fio de cabelo seu. Ele sabe o que você precisa e anseia. Então, saiba de uma coisa. Quando você estiver orando pelo teu cônjuge, você está, primeiramente, se alimentando, se nutrindo da presença de Deus. Porque isso é a principal extremidade que você precisa chegar. É o principal de tudo. Porque quando você consegue se sentir fortalecido, imagine um porto seguro, aonde está acontecendo um vento muito forte, com chuva, com pancada de chuva, e você consegue ancorar naquele porto e se sente seguro, fortalecido, você se sente cuidado. E é assim que acontece com a nossa vida. Vem todos os levantes, todas as afrontas para você, pensamentos, porque quem está no processo, isso acontece, não é só com você, não, é com várias pessoas. Mas esses conflitos emocional, você precisa cuidar de cada um deles. E se você não se atentar para você ter esse cuidado para você não se deixar ser levado pelas tuas emoções, pelo que a voz da emoção vai falar para você, pelos pensamentos de virtuosos que vai levar você para outros caminhos, que não é um caminho que vai trazer abundância,
que não vai trazer benefícios, que não vai trazer resultados espiritual para a tua vida, e como consequência, essa tão sonhada restauração. Então, o meu direcionamento hoje, nessa aula para você é: se fortaleça. A oração, coloque como um principal, ao se levantar, quando você senta na sua cama, você coloca a sua oração, é mais ou menos assim: Deus querido, tá? Você vai orar do seu jeitinho, mas eu estou falando aqui de uma forma bem didática para você entender o que é a essência da oração. Porque sabe o que está entrelado à oração? Está a adoração a Deus. Quando nós buscamos a Deus com um coração contrito, com um coração aquebrantado, com um coração totalmente sem pensamentos, sabe, de querer, de incapacidade de perdoar, sabe, de pensamentos de querer retrucar o seu cônjuge, de querer falar coisas, de querer... Porque a nossa língua, ela traz isso. E eu acho que é uma das principais ferramentas que o inimigo ele usa para você oscilar nesse processo. E quando você se deixa ser levado pela voz do nosso adversário, o inimigo de nossas almas, aquele que veio para roubar nossos sonhos, destruir os casamentos, destruir a família, o projeto de Jesus, o projeto daquele que nunca, jamais desistiu de nós. Ele nunca desistiu da sua vida, do seu coração cheio de fé, cheio de amor, essa esperança que nós trazemos aqui, que é a pessoa de Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Precisamos nos atentar a isso. O jejum não é você se abdicar de uma comida, né? Mas você exercitar a sua alma, a sua conexão com Deus. O jejum não é para dizer que você é poderoso, que você é fervorosa, ou que você é alguém que ora muito, não. O jejum simplesmente nada mais é para deixar você armado, a sua alma totalmente cheia de Deus, cheia de paz. É para dizer assim, ó, quando você jejua, você tá dando a entender que você precisa de Deus nesse processo, que você não sabe viver sem Ele, que você nasceu para adorar o nome dEle, e que esse deserto na tua vida trouxe mais a aproximação sua de Deus, e que você nunca, em toda a tua trajetória de fé, você experimentou algo tão agradável, tão assim, diferenciado na sua vida, que é a presença de Deus. Hoje você senta, você abre a palavra, você se alimenta dela, você se debruça nela e você quer se alimentar, você quer aprender, você quer conhecer, você quer se encher de Deus. Sabe o que é isso? O Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus diz que até a vontade de adorar vem dele. Então, entenda que a oração, ela tem que estar ligada, alinhada com o jejum. Mas o jejum não é para trazer o teu cônjuge de volta, tá bom? Eu espero que vocês tenham assimilado sobre esse ponto aqui com vocês. Aqui eu termino a minha fala por enquanto, para nós dar continuidade. Tá certo? Obrigada, amor. Deus abençoe. Que palavra maravilhosa, gente. Que palavra poderosa, né? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Liguem as câmeras, quem tiver com a câmera desligada. Eu só desligo a câmera de quem dormir. Eu falo para vocês, vai ficar no quarto deitado na cama que tu vai ser nocauteado, viu? O inimigo vai fazer, te dar um sono. Até quem está aí no claro sentado está querendo dar sono. Imagina quem está deitado na cama, né? Entendam, todas as vezes que vocês entrarem para uma mentoria, para uma campanha, eu falo sempre isso para os meus mentorados, vocês vão sentir ataques espirituais, tá?
tá bom? Vocês vão sentir. Vai sentir sono, às vezes dói a cabeça, dá enjoo, dá tudo, gente, é incrível. Antes de começar aqui, eu estava com enjoo, com uma dor de cabeça, só Deus sabe. Isso é espiritual, tá? A gente é muito real, é muito humanizado, que eu quero que vocês entendam isso. Isso é muito real, tá bom? Então, nós vamos sofrer retaliações, tá? Combinado? Então, fiquem, ó, focados. O inimigo já perdeu há muito tempo. Entendeu? Vocês têm que entender que Deus dá autoridade para pisar na cabeça da serpente e do escorpião. Combinado? Todo mundo abaixa a mãozinha. Só vai levantar para a minha mãozinha. Eu quero, por enquanto, 3 pessoas, tá? Os 3 primeiros que levantar a mãozinha, eu vou ouvir a pergunta e responder. Então, vai lá. Quem vai querer perguntar? Só 3, tá, gente? Ai, Jesus. Vamos lá. Liga o microfone, quem levantou a mãozinha aí primeiro, e já faz a sua perguntinha. E com a câmera ligada, tá? Por favor. Vamos lá. Pode perguntar, gente. Liga o microfone, quem levantou a mãozinha primeiro, e pergunta. Bora, gente. Sem perder tempo. Ninguém vai falar, gente? Eu posso? Pode sim. Eu tenho uma dúvida. Eu senti no meu coração hoje, né? Eu posso? De dar uma parada, de orar pelo meu esposo e começar a orar pela vida da mulher que está com ele. Eu senti no meu coração de fazer isso durante 7 dias, de orar por ela, para Deus libertar ela. Eu estou fazendo correto se eu fizer isso? Olha, o que acontece? Desliga seu microfone para não dar interferência aí, para eu te responder. Ok. Pronto, o que acontece? Poliane, você deixar de orar pelo seu esposo é abrir uma brecha, tá? Talvez eu senti no coração, tia, será que é de Deus que eu senti isso para deixar de orar por um, para orar por outro? Não é que seja de Deus para você deixar de orar pelo seu esposo. É porque você sentiu a necessidade de orar por essa pessoa. E aí na tua cabeça você pensa assim, se eu for orar por ela, eu não posso perder, tipo assim, perder um tempo orando por ele, aí eu tenho que orar por ela. Então, eu vou ter que escolher por quem eu vou orar. Vou separar uma pessoa, entendeu? Não. Presta atenção. Não abre brecha em relação a ele. Ótimo você orar para que Deus liberte essa pessoa. Isso é sinal de que você está entendendo tudo, né? É sinal de que você está entendendo que a guerra não é contra essa pessoa. E você está de parabéns, porque é muito difícil a gente ter que orar por alguém que está com o nosso cônjuge, que está ferindo a gente de alguma forma. Mas você está de parabéns. É sinal de que você está escolhendo perdoar, né? E entrando para uma guerra pela vida de alguém. Não deixe de orar pelo seu esposo, para que você não abra essa brecha. Gente, fecha todas as brechas. Porque às vezes nós queremos ali fazer algo, que nem eu falei para vocês, é orar sem cessar. Porque você acaba dando aquela vacilada de, não vou buscar, então eu já abro ali uma oportunidade para o inimigo trabalhar na vida do meu marido com mais capricho, né? Então, eu não posso estar abrindo essas oportunidades para o inimigo. O que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que eu vou lutar pelo meu marido e também vou lutar e também vou pedir para que Deus liberte essa pessoa que está com ele, tá? Não deixe de orar pelo seu marido, mas sim, faça essa campanha de oração, esse momento, para que Deus liberte sim essa pessoa, até porque ela é uma alma, né? Um dia eu vou trazer para vocês isso no YouTube, tá? Eu vou trazer para vocês sobre os amantes. Não me apedrejem, tá? Mas eu vou falar sobre eles, porque às vezes a gente acaba julgando muito, entendeu? E não consegue entender o lado espiritual em relação a eles, tá bom? E eu achei muito legal, muito importante a tua atitude de orar por ela, mas não abre essa brecha de não orar pelo seu esposo, tá bom? Ore pelos dois. Aproveita e faz essa campanha já pelos dois, tá bom?
Obrigada Vou pela sua fazer sim. pergunta. Sim. Quem é a próxima ou o próximo? Liguem o microfone sem perca de tempo, por favor. E já pergunte como a Poliane fez, gente. Paz do Senhor, Chesley. Oi, Pátia, paz do Senhor, tudo bem? Você consegue ligar a sua câmera, minha linda? A minha câmera não tá ligada? Para mim, não. Ligou agora? Não, acho que é algum defeito. Pode continuar, pode continuar. Eu tenho uma perguntinha. É que nas caixinhas, toda vez que eu vou tentar perguntar, não dá tempo, já encerrou já. Meu Deus. E eu demoro um pouquinho para ver por causa das crianças. Eu queria tirar uma dúvida com você a respeito de como agir quando o cônjuge começa a se aproximar. E tem uma aproximação aí já, ou é só uma curiosidade? Só via internet, porque ele está a 2.000 quilômetros de distância, nós estamos. Não tem problema. Tudo começa. Mas eu achei assim muito boa, porque assim, tá tendo curtida nas minhas fotos, e ele tava me repudiando demais, ele não olhava nem na minha cara. E agora ele conversa, ele me ligou, eu fui tomada assim, eu levei um susto semana passada, porque ele me ligou. E eu falei, o quê? Meu Deus! Aí eu caí de joelho no chão depois que ele desligou. Eu falei, meu Deus, não tô acreditando. Fiquei tão feliz. Glória a Deus, Paty. O que acontece? O que eu faço quando meu cônjuge começa a se aproximar de mim? Eu sou a minha melhor versão possível, né? Eu sou uma mulher sábia. Eu busco o espiritual ainda mais intenso para eu saber o que falar. Entendeu? Eu não posso te especificar uma palavra que você tem que dar, porque isso aí é o Espírito Santo que vai te guiar. Mas quando a pessoa começa a te procurar na internet, a dar aquele sinal, né? Que nem é o seu caso, de que quer alguma coisa com você, às vezes acontece até de ter uma intimidade quando está na mesma cidade ou quando está mais próximo, e essa distância não tem nada a ver, essa distância não é nada para Deus, né? Vai ser só um momento, essa ligação entre vocês agora vai ser só um pretexto, né? Para que vocês comecem a se reconectar e, quem sabe, se encontrar pessoalmente. Aí você tem que ser, Paty, leve, o mais leve possível, nada de ficar perguntando da vida dele agora, né? Tentando ser invasiva, nada disso. Só mesmo assim, se ele desabafar, falar alguma coisa da vida dele, perguntar da sua, você sempre com muita leveza, responda com educação, com sabedoria e sempre buscando ao Senhor e dizendo, Jesus, eu preciso que o Senhor me direcione no que falar, o que fazer, entendeu? Porque, às vezes, a gente age como ser humano e acaba errando na forma de falar. Quando eu estou ali direcionando as mentoradas, que já estão no meu WhatsApp, então elas mandam para mim as mensagens e eu consigo estar ajudando elas naquele momento. Agora, como eu não sei específico o que está acontecendo, eu não consigo te ajudar a fundo. Mas, de antemão, eu já te falo, coloca Deus no centro e sempre, Senhor, me dê essa sabedoria. Entendeu? Me dê esse discernimento. É sobre isso, meu amor. E eu estou muito feliz. Eu acredito que você é a próxima, em nome de Jesus, né? Eu espero que... Glória a Deus, eu creio. Amém. Você vê que a distância não impede, né? O trabalhar de Deus, assim, é lindo. Capricha nessa amizade aí, nessa reaproximação, entendeu? Capricha nisso aí. Traz ali a confiança de novo, entendeu? Mostra mesmo realmente, porque eu sei que você realmente se arrependeu, eu já conheço um pouco a sua história, eu sei que você está no caminho certo. Então, assim, mostra para ele realmente que você é uma nova mulher, tá? E vai acontecer de um momento chegar o momento de uma conversa séria. E aí, quem sabe, marcar ali para, vamos nos encontrar e tudo mais. Deus vai fazer, independente de distância. Podia estar em outro país, mas o Senhor vai fazer, viu? Acalma o coraçãozinho. Tá bom? Amém, glória a Deus. Tá bom, obrigada. De nada. Amém. Beijo. Quem é o próximo, gente? Vamos lá. Se as perguntas forem rápidas, assim eu consigo falar com mais gente, tá bom? Vocês estão de parabéns. Oi, Ângela, pode falar, minha linda. Então, Chesley, eu queria
perguntar para você. Então, é a segunda vez essa noite, né? Eu sonhei, né? Engraçado que foram dois sonhos. Eu acho que acho que o mês passado, não lembro. E essa vez, o mesmo sonho, só que de maneira diferente. Então, eu sonhei, né? Que eu ia até a casa da mãe da amante, já é a segunda vez. E que, e que lá eu tô dormindo e ele vem e deita comigo e a gente sai junto da casa. E, e na primeira vez, né, era uma casa muito velha, era num sítio, uma casa muito velha, e eu dizia assim, nossa, mas você vive aqui, você dorme no chão, né? Aí o sonho de ontem era já ele, a gente estava numa chácara e eu estava deitada e o meu filho era pequeno, no caso, né? E eu queria vir embora. E daí nisso ele vem e diz: então vamos, e pega na minha mão e a gente vem. E quando a gente tá saindo, a mãe dela chega e diz assim que era a melhor decisão que a gente tinha tomado, que Deus abençoasse a gente. Eu abraçava ela, dizia, né, obrigado pelo acolhimento que ela tinha tido com ele, mas que ele era meu esposo e que a gente estava indo embora e vivendo o nosso propósito. Só que isso me trouxe muita tristeza, sabe? Muita tristeza mesmo. Assim, daí eu não sei assim te dizer assim, eu não consegui bem interpretar porque é a segunda vez que eu sonho com isso, né? Acho que o mês passado e agora esse mês. Só que eu senti tristeza, sabe? Daí eu pensei assim, mas meu Deus, ele estava vindo comigo, né? E, e por que será essa tristeza, assim, sabe? Eu não sei se é por causa das circunstâncias, por causa de tudo que eu tô vivendo, por causa das coisas que eu estou vendo, né? Então, você sabe a condição, né? Já tá marcado uma situação, né? Por outro lado, assim, Deus também está cuidando de mim, que não permitiu dele vir aqui, né? Porque ele estava muito bravo. Então, creio assim que Deus me deu o livramento de ele não vir para tomar uma decisão precipitada. Então, mas assim, sei lá. Eu fiquei muito triste, então. Hoje foi muito difícil ir no culto. E Deus falou muito comigo, né? Foi o texto de Isaías no tema: estou contigo, seguro pela tua mão direita, né? Então foi uma benção de Deus, né? Deus falou muito comigo. A ministração foi sobre a gente não estar esquecida, a gente não é amada, né? Mas que a gente tem que fazer o tempo nosso adversário, não podemos fazer o tempo como nosso adversário, e sim como nosso aliado, sabe? E então, assim, foi uma benção, mas mesmo assim, parece que eu voltei assim, sabe? Crendo, né? Mas ainda com aquele sentimentinho de tristeza, assim, sabe? Não sei se é normal, né? Queria perguntar para você o que tudo isso significa, será? Tá bom. Ângela, o que acontece? Não é, gente, que eu saiba interpretar sonhos, né? Às vezes eu consigo ali ter um discernimento, né, da parte de Deus, mas eu acredito que essa tristeza que vem sobre você nesses momentos, já pensou um sonho bom, por que eu vou ter esse tipo de sentimento em um sonho bom, né? Que a pessoa vai comigo, que está ali. Mas o que acontece? A gente sabe que a gente é setado todos os dias, então o inimigo vai lançar as setas, né? Então isso é setas para que você desanime, para que você não levante, entende? Então ao invés de você dar aquele pulo de alegria ou sentir alegria dentro de você, o inimigo vai lançar uma seta para você se entristecer. Então é nesses momentos que eu levanto, porque o que a palavra de Deus diz? Que é na nossa fraqueza que ele se aperfeiçoa.
Então, às vezes, nós não entendemos, eu estou fraco, eu estou abatido, eu estou me sentindo totalmente fraco demais, eu não quero levantar da cama. Aí um sonho desse, que para mim poderia ser um sonho, poderia ser algo bom, eu poderia estar, né? Aí eu acabo não conseguindo absorver isso como uma coisa boa dentro de mim. São setas, o inimigo vai lançar as setas, até porque você, Ângela, é uma mulher de oração. Então, o inimigo, ele não quer, porque quando você ora, a gente sente que a oração é poderosa, entende? Que você está ali mesmo entregue para isso. Então, o inimigo, ele vem com essas setas e com essas coisas para fazer você desanimar, para que você não consiga orar, para você não levantar, entendeu? Aí vem a questão do tempo, e a gente olha o tempo, e aí causa medo. E aí tem gente que pensa assim, meu Deus, quanto tempo eu vou esperar? Nossa, até quando, né? Aí chega alguém que fala para você assim, você tá tão nova, e você vai perder seu tempo, você vai perder 1 ano, 2 anos da sua vida, a vida é só uma, então a pessoa tenta colocar também sobre nós isso, e isso também nos deixa fraco, mas levanta, Ângela, levanta a sua cabeça. Na nossa mentoria eu vou conseguir te ajudar ainda mais, né? Que a gente está marcado aí, vou conseguir te ajudar ainda mais, mas de agora, entenda, são setas, Ângela, não tem outra questão, é seta que foi lançada sobre você, para que você não consiga levantar, para que você não consiga orar, para que você não consiga pensar. Aí vem um sonho assim, ao invés de você agradecer e ficar feliz, aí vem aquela angústia, sabe? Também, gente, uma coisa importante que eu tenho para dizer para vocês é que muitas das vezes também precisa de uma cura, de uma libertação emocional. O que eu preciso ser liberto? Desde a minha infância, cronogramas, né? Lá da minha gestação até na minha vida adulta, o que acontecia? E isso também tem muito a ver com alguns sentimentos que nós temos no meio do caminho. Precisam ser curados também, tá? Então, eu acho muito importante vocês verem também essa parte. Mas, de fato, a Ângela é uma mulher. Ela já está há um tempo aqui comigo, é minha mentorada, e eu vejo nela uma mulher posicionada em oração, que quando ela ora, a gente sente que é uma oração muito poderosa. Então, eu vejo nela isso, que ela precisa ter muito cuidado, Ângela, porque como você tem essa unção, né, que Deus tem te dado, o inimigo está tentando te travar para que você não consiga alcançar o seu objetivo. Entendeu? Então, levanta a tua cabeça, agradece ao Senhor, porque é um sinal de Deus. Sonhos bons, gente, é um sinal de Deus. Tá? Eu tive muitos sonhos muito bons quando eu estava próximo de restaurar meu casamento. Então, é de Deus os sonhos, viu? Não fiquem achando que, eu sonhei isso aqui. Será que foi aleatório? Crente não tem esse negócio de por acaso, não, tá? Então, é sobre isso, viu? Tem mais Chesley, até esqueci de comentar com você. Então, eu estava tendo uns levantes no meu serviço e eu orei, pedi para Deus assim que se tivesse alguma coisa em oculto, né, que Deus trouxesse às claras. E isso eu orei na quarta-feira. Na sexta-feira, as tias foram limpar a minha sala de aula. E você acredita que numa escola que tem 18 salas, eles encontraram um sapo dentro da minha sala? Nossa, tá vendo? Exatamente. Aí a sorte que a tia que limpa lá a sala, né? Ela serve a Deus, daí ela falou assim pra mim, baixinho assim no meu ouvido, prof, eu já orei e repreendi, tá bom? Mas daí no outro dia também eu cheguei e orei na sala toda, ungi, sabe? E fui falando pra Deus, repreendendo, mas assim, fiquei assim, sabe? Falando assim, meu Deus, assim, sabe? Só que daí eu não consegui, eu pedi para Deus assim me revelar se era alguém do meu trabalho ou se era alguém de fora, assim, sabe? Mas eu, assim, eu vi que Deus trouxe às claras alguma coisa que estava em oculto, né? Porque não é normal uma escola de 18 salas, na minha sala encontrarem o sapo, né? Verdade. É verdade. Vocês estão vendo? Às vezes, vai ter pessoas que vai dizer assim, não, mas isso aí, né, deve ser uma coincidência, aconteceu. Mas quem é espiritual e quem entende, né, essa parte espiritual vai entender que tem coisas aí, né, ocultas que a gente sabe que Deus começa a nos revelar e dizer para a gente, vai fechando brecha, vai se fortalecendo para que o inimigo não venha vencer sobre as nossas vidas. Obrigada pela sua pergunta, Ângela. Deus abençoe.
Tem mais alguém, gente? Boa noite, Érica. Oi, Cláudio, pode falar. Boa noite. Hoje eu vendo um processo um pouquinho diferente da irmã Patrícia, né? Que tá, graças a Deus, havia uma aproximação, que logo ela viu a restauração dela, mas eu vi um pouquinho na contramão dela aí. Eu vi há algum tempo vivendo uma aproximação muito, muito boa, né? Muito intensa, né? Tanto que a família toda já contava com essa volta. Eu já estava quase me convencendo que já seria um momento muito próximo da restauração, né? E de tão intenso que estava. E num dado momento, um período de mais intensidade, mais agradável em todos os sentidos, né, a coisa deu uma viravolta assim que eu estou tentando assimilar até agora. Né? Eu cheguei a comentar com você no particular, né, o que aconteceu, que me entristeceu demais, demais. Apesar de estar posicionado há algum tempo, mas mexeu demais comigo, que eu cheguei a um momento de chorar, né, por tudo isso. E sempre acontece dia mais baixo, mas foi muito forte para mim, né, essa mudança repentina. E eu fiquei meio desorientado, porque assim, eu vi uma crescente muito grande, né, e quanto mais eu vinha aprendendo, eu vinha colocando, e a resposta era muito boa, até porque por conta dela, ela fala, poxa, isso está muito bom, por que lá atrás, até lá atrás eu não posso responder, posso saber por hoje. Então estava tudo muito conectado, tanto que eu achei que seria essa restauração. E aconteceu no momento mais intenso dessa reviravolta, eu fiquei muito, muito sem entender, né? Hoje também foi um dia que eu chorei muito, 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 só que em momento nenhum eu falo, eu vou parar, eu vou desistir. Não, eu sempre tenho essa força e queria mais. E às vezes me dói muito saber que eu não vou parar, porque eu já falei algumas vezes esse processo que eu não queria, e quando eu falo que não quero, aí mesmo que aumenta a necessidade de orar, aumenta a vontade de orar. Eu sequer abro o olho ao amanhecer, já vi na minha cabeça orar pela minha família. Né? Eu também tenho uma conexão com um sonho muito forte. Eu não sonho com a minha esposa, mas toda vez que eu peço ao Espírito Santo, me mostra se é da tua vontade, se é isso mesmo, eu sonho com ela. Já aconteceu de eu numa noite, eu pedi ao Senhor para me mostrar, eu sonhar com ela, acordar, Senhor, me mostra que é isso mesmo, eu sonhar de novo e na terceira vez de novo. Então tem essa conexão. Né? E foi assim que aconteceu a nossa reaproximação. Um momento muito difícil, mas que quer ouvir a minha voz, queria me ver, eu comecei a sonhar. E foram 5 sonhos. E ela voltou para casa nessa aproximação exatamente da forma que eu tinha sonhado. E hoje continua dessa forma. Mas essa mudança de uma aproximação muito forte, que estava mostrando que sairia da reaproximação para a restauração, para ter essa mudança de chave, que mexeu muito comigo, eu fiquei realmente assim, balançado, não em parar. Isso aí não passa para a minha cabeça. Eu já entendi que o Senhor me levantou para isso, porque senão, se fosse para trazer minhas forças, já teria parado. Mas como eu não consigo sequer passar um dia inteiro sem buscar em oração pela minha vida e pela vida da minha família, né, mexeu muito comigo. Até porque a notícia veio pelo menino mais novo. Né? Ele me mandou mensagem que eu não sabia por que eu não estava indo. A família toda me pergunta, cadê você, cadê você? E quando ele questionou o tempo e assimilou o que estava acontecendo e veio me mostrar, isso mexeu demais. Então, essa inversão, né? A gente espera a aproximação, né? Eu estou vendo o oposto, o afastamento depois de uma aproximação muito forte. E eu fiquei meio sem entender. E quando eu começo a ficar comigo mesmo, eu falo, Deus não é Deus de confusão. Porque senão eu não teria me aproximado da forma que me reaproximou da minha família durante o tempo e a formação intensa que foi. Né? Acabar de ver essa reviravolta. E não frequente, eu fiquei meio que sem saber muito para me seguir, apesar de saber que a última coisa ia parar. Então não deu. Mas me deu uma estabilizada assim. Eu perdi. Desliga seu microfone, por favor. Desliga o microfone para a gente responder. Cláudio, tudo bem? Pude acompanhar você, né? E, assim, eu quero que você especificasse sobre a sua pergunta ou até mesmo uma dúvida para a gente conseguir direcionar você nesse momento. Eu poderia pontuar aqui a sua... Porque... Tu não conseguiu ouvir direito, né?
Eu poderia falar novamente a sua conclusão? Está me ouvindo? Tá. Está ouvindo? Cláudio, você está conseguindo ouvir? Liga seu microfone rapidinho. Sim, tô ouvindo, que eu tava com fone, tive que tirar o fone. Tá, isso, ficou melhor agora, ficou bem limpo. Faz a pergunta, de fato, assim, a pergunta final para ele. A minha pergunta é assim, é normal essa reviravolta? Normalmente a gente espera uma reaproximação, estou vivendo o oposto do afastamento após uma reaproximação, e no momento estava muito intenso, até por conta da mudança, que realmente está acontecendo, aconteceu e vai acontecer essa mudança gradativa pela busca que eu estou tendo pela minha vida, né, pelo Senhor. Então, não esperava ter essa reviravolta após uma reaproximação tão intensa. Então, eu não consigo entender muito bem se isso é normal, é natural, faz parte, não sei, fiquei meio sem entender. Cláudio, isso daí já é feito de um início de um posicionamento que você, lá atrás, antes de você começar a querer se alinhar a sua vida com Deus, começar a orar de uma forma mais específica, começar a olhar para dentro de si. Eu pude acompanhar você em uma mentoria, você participa das nossas mentorias em grupo também, mas eu pude entender a tua história. E você relatou em alguns pontos que você meio que resistia em dados momentos do processo, você meio que ali ficava um pouco durão, não queria dar o braço a você em alguns momentos, mas na mentoria mesmo eu pude orientar e direcionar você em quais os passos que você precisava dar. Então, esse seu relato já é uma espécie de um relato de gratidão, porque isso é muito bom para que os outros que estão buscando, principalmente os homens, porque eu falei para você na mentoria que eu me identifiquei com um pouco da tua história. Eu sou muito durão, ao extremo, para quem não conhece, ao ponto de dizer assim, se eu ver a Chesley com outro homem ou coisa assim, eu enxergar ela, e realmente isso para mim não vai continuar. Então, a tua história lá no início, que você me contou, eu pude me ver em você. Você falava, não, eu não preciso perdoar. Eu não fiz nada demais assim. Claro, eu errei ao ponto, fiz muitas coisas. Da mesma forma ela, mas eu, assim, eu não tenho muitas coisas para liberar perdão, né? Assim, era essa a postura do Cláudio. Aí depois a gente conseguiu trazer mudanças através do comportamento, porque que nós precisamos entender, quem está buscando a restauração, ela precisa iniciar no individual, na pessoal. Pessoal, a gente precisa mudar comportamentos, hábitos, e isso vai refletir na vida do teu cônjuge, entende? Porque aí você tendo esse alinhamento de atitude, de hábitos, como consequência, o teu cônjuge vai enxergar que você é diferente, você, nossa, ele está sendo aquele homem que eu conheci há 15 anos, há 20 anos atrás, nossa, ele está sendo uma pessoa atenciosa, ele está sendo mais pacífico comigo, me dá mais atenção, está sendo mais... Enfim, então, é sobre isso. E não é como se fosse, ele está querendo mudar algumas coisas aqui para tentar me agradar, porque era assim, é sempre assim. Quando drasticamente, assim, do dia para a noite, você começa a querer ter alguma iniciativa diferente, o teu cônjuge vai olhar e vai dizer, alguma coisa está acontecendo, tu quer alguma coisa. Aí vem o orgulho, aí vem o ego. Não vem, não é assim. Eu queria estimular vocês eu sempre bato nessa tecla, quando nós conhecemos nossos cônjuges, que vocês estão namorando lá atrás, lá no princípio, e que você quer ganhar a garota lá, e você vai, e tudo, aquele cara, parece aquele desenho, aquele filme, né? Como é, amor? O nome daquele filme que você assiste? Dorama. Que é aquele romantismo todo, nossa, aquela trilha sonora, e aquela coisa, sabe? Flores, enfim. Então,
eu não estou dizendo que você tem que ser isso, mas o teu cônjuge vai perceber que você quer alguma coisa em troca. Então, e você conquista a admiração novamente da tua mulher ou do teu marido, você conquista a confiança, que da maioria das vezes a mulher ela perde a confiança, ela perde a segurança do homem. Então é exatamente isso que não só o Cláudio, como muitos, deixa a desejar, peca, porque perde a confiança, perde a mulher se sentir insegura, travada, porque aconteceram coisas lá atrás, o tal do ressentimento. E aí a pessoa quer, o cônjuge que está buscando a restauração, quer que as coisas mudem, porque ele está servindo, ele está cumprindo com as suas tarefas, com as suas obrigações, sendo responsável, cuidando dos filhos, etc. Mas a mudança tem que ser interior, não é isso? Então, é sobre isso, Cláudio. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Amém. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava vendo o chat aqui e a gente consegue ver que tem muitas perguntas em questão de sonhos, né? Muitos sonhos, muitas coisas. O que eu acredito, né, com experiência de sonhos, porque quando eu estava lutando pela restauração, uma vez eu sonhei, é como se eu estivesse vivendo aquilo literalmente na vida real. Era um pesadelo, na verdade, né? Porque eu sentia como se no meu peito tivesse alguém pisando em cima de mim. Então, o povo diz que é pesadelo, literalmente, né? Eu me sentia como se eu estivesse sendo enforcada. Eu estava vendo que a Ana Paula comentou que ela ouviu, né, uma voz, né, masculina chamando ela de... que eu não posso falar essa palavra, mas, né, chamando ela dessa palavra forte. Então, assim, o que acontece? A gente consegue ter uma noção de que o inimigo, ele está, como a palavra de Deus vai dizer, ao nosso derredor ali para tentar nos tragar a qualquer momento. Então, quando você não está fortalecido com as armas que vocês precisam usar, espirituais, você muitas das vezes vai ter confrontos e vai ser atacada e até ser atingido. Mas vai depender muito de como está essa fortaleza espiritual. Eu tive sonho do meu marido colocando aliança no meu dedo, né? E ele estava bem próximo dessa volta, né? E aí eu sonhava o Adriel colocando a aliançazinha ali no meu dedo e eu no dele. E foi o que aconteceu dentro da igreja quando a gente voltou. Então, o sonho também vai ter a ver com o meu dia a dia, com o meu subconsciente ali, com o que eu falo, com o que eu penso, mas também, como nós somos crentes e nós sabemos que o espiritual existe, né? Vai haver sonhos que vão ser reveladores, né? A Bíblia mesmo fala sobre isso, né? José era um, né, que ali interpretava os sonhos. Quem mais interpretava os sonhos? Quem sabe? Daniel, né? Daniel também, né? Pois é, então tinha muitos ali que tinham esse dom. Então, assim, Deus, ele revela em sonho. Então, a gente tem que ter discernimento para isso, claro, para a gente entender o que é de Deus, o que não é, o que é cansaço, o que não é, aonde eu me posiciono, né, em relação a isso. Temos também ali o Salmo 139, que nós sabemos que é um salmo que nos revela em sonho, né? Aconteceu comigo, não só em sonho, como também no nosso dia a dia. Às vezes acontecem coisas absurdas que fazem a gente querer até desistir de ler esse salmo. Mas quem insiste tem uma resposta muito boa no final, tá? Então, eu acho muito importante que vocês tenham esse discernimento, tá bom? E saibam batalhar, né, contra isso, contra essas hortes espirituais da maldade que tenta nos afligir todos os dias. Agora, se vocês derem brechas, vocês, infelizmente, vão passar por apertos, tá? Não dê brechas.
tá bom? Para o inimigo não vir sobre a vida de vocês, tá certo? Então, sonhos, vai ter muitos sonhos que vai ter respostas, outros vai ser só cansaço do dia a dia, ou que você conversou, ou que tu pensou muito. Se tu ficar o tempo todo pensando no teu cônjuge, ai, meu Deus, meu cônjuge, ele tá ali o tempo todo na sua mente, ele vai ser o centro, e aí quando tu dormir, tu vai sonhar. Entendeu? Agora tem aquele momento que você nem está pensando, está um dia bem tranquilo, você dorme e Deus te revela, né? Então vai acontecer, então você tem que saber discernir essas coisas para você também não ser tolo, né? Para a gente não ser tolo. Então vamos ter muito cuidado em relação a isso, tá certo? Gente, quero falar sobre algo muito importante para vocês, tá bom? Algo muito importante. Porque, assim, eu quero primeiro que vocês levante a mãozinha quem gostou dessa aula de hoje, essa aula que a gente deu aqui de presente para vocês, né? Quem, assim, conseguiu entender tudo, né? Quem conseguiu absorver muita coisa, tenho certeza que daqui vocês vão ter um ótimo resultado. Desculpem aí o tempo, né? Eu sei que às vezes é necessário a gente passar um pouquinho, porque a gente precisa entender. Restauração é bem delicado, gente. E a gente tem que entender isso, tá bom? Então, a gente sabe